campanha, que está em Efésios capítulo 6. Vamos ler apenas os versos 10 e 11. Efésios capítulo 6, versos 10 e 11, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos ao Senhor nessa noite. Pai, nos colocamos na tua presença, porque é onde precisamos estar. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor agora tome a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada filho, de cada servo do Senhor neste lugar. Pai amado, que a palavra do Senhor, Pai amado, possa entrar no coração como semente, e como semente, meu Deus, ela possa brotar, e possa gerar os frutos necessários para o crescimento no Senhor. Pai amado, assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, podem se sentar. O tema da campanha é Revestidos da Armadura de Deus. Se eu não me engano, hoje é o 6º dia, né? Termina na próxima quinta. Tenho certeza que todos que passaram por aqui falaram bem sobre esse tema, enfatizaram sobre a armadura de Deus, sobre as suas aplicações e sobre a necessidade de a cada dia, você como crente, como filho de Deus, como servo do Senhor, que vive num caminho diferente, tem de todas as manhãs se revestir dessa armadura. Mas eu quero compartilhar com vocês um aspecto diferente daquilo que esse texto fala, daquilo que essa armadura fala. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diga para ela assim: autoridade. Autoridade. Agora com autoridade mesmo, diga para ela: autoridade. Autoridade. Eu quero compartilhar com você aquilo que a armadura de Deus fala sobre autoridade. Autoridade para as nossas vidas. Autoridade para caminharmos no reino espiritual. Autoridade para caminharmos na vida espiritual. Queridos, e o interessante é que quando o apóstolo Paulo começa a descrever e a escrever sobre esse texto, ele usa como referência o soldado romano. Como eu falei, muitos já passaram por aqui, já devem ter falado sobre isso. Né? Usa a figura do soldado romano e da sua armadura para exemplificar tudo aquilo que ele queria falar aqui. Mas o que nós às vezes deixamos passar desapercebido é que aquela armadura, aquela vestimenta representava a autoridade daquela pessoa que estava vestindo aquilo naquele momento. E mais do que se preparar, o apóstolo Paulo está nos dizendo: olha, nós precisamos ter autoridade quando nós nos revestimos do Senhor Jesus, quando nós nos revestimos das armaduras e de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a vestimenta, queridos, ainda que às vezes a gente pensa assim: olha, não representa nada, e ela representa assim muita coisa. E eu vou te mostrar aqui rapidamente com alguns exemplos naturais para você entender daquilo que eu estou falando. Quantos aqui já foram no fórum, em audiência com o juiz? Você já se viu como o juiz se veste? Você já viu como o promotor se veste? Você já viu como o advogado se veste? Você andando na rua, vendo uma pessoa daquela, vestida daquela forma, quando você olha, automaticamente você pensa: é alguém diferente. É alguém que tem uma função e uma profissão diferente. Ou às vezes, se você for um pouco mais além, você vai pensar assim: é alguém que tem autoridade. Pelo simples fato de você estar vendo ele vestido daquela forma. Então, aquilo que nós nos revestimos, ou seja, aquilo que nós vestimos, traz em si a sua autoridade. Para quem não sabe, alguns irmãos aqui já sabem, mas outros não. Além de pastor, eu sou policial civil e trabalho aqui no Jardim Nova Esperança. E imagine, como policial civil, diferente do policial militar, e para trabalhar ele precisa colocar a sua farda. O policial civil não tem uma obrigatoriedade de farda, ainda que nós tenhamos o nosso uniforme. Mas aonde eu quero chegar? Todos aqui moram na região, sim? Conhece a Castelo Branco? Imagine se eu for lá para Castelo Branco, no cruzamento aqui
do viaduto Pato Pelágio, parar lá no meio da rua, e a hora que os carros começarem a vir, eu, sem traje nenhum, sem nada, vestido normal, e levantar a mão para os carros pararem. O que vai acontecer? Você é atropelado. Vão passar por cima de mim e não vão parar. Por quê? Porque eles não estão entendendo nada que está acontecendo, eles não sabem. Eles vão olhar e vão falar o quê? Aquilo ali é um doido. Aquilo ali é um doido. Porque doido é que às vezes para no meio do trânsito desse jeito, levanta a mão falando para os outros parar. Mas, se eu for lá para Castelo Branco, como eu me trago para ir nas operações da Polícia Civil, eu coloco a camiseta preta, coloco a calça tática, coloco um cinto de guarnição, coloco um coturno, coloco a minha arma do lado exposta, e parar lá e começar a falar para os carros pararem, eles vão fazer o quê? Vão parar. É por causa da minha pessoa? Não. O que fez a diferença de uma situação para outra? A vestimenta de autoridade. Queridos, quando o diabo te vê, ele não olha para você, ele não vê você, ele vê a sua vestimenta de autoridade. É por isso que o apóstolo Paulo falou: olha, nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus. E quando nós nos revestimos das armaduras de Deus, nós nos revestimos de autoridade. E essa autoridade, queridos, o apóstolo Paulo disse aqui: olha, essa autoridade serve para você lutar contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos, todos nós vivemos aqui na terra uma vida natural, mas nós não podemos nos enganar que não existe à nossa volta uma vida espiritual, um mundo espiritual. Existe sim. E no mundo espiritual, por não dormir, porque eles não têm necessidade de dormir, descansar, porque o espírito não se cansa, ele é muito mais movimentado do que o mundo que nós vivemos naturalmente. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que essa casta de demônios estão 24 horas por dia, lutando e arquitetando contra a nossa vida. E é assim que eles fazem. Como eu falei, eu sou policial, e quando eu entrei na Polícia Civil, eu fui trabalhar na cidade de Itaberaí, e na época ainda, os presídios do interior ainda eram na delegacia. A Polícia Civil é responsável pelos presídios do interior. Hoje já mudou, não é assim, mas na época que eu fui trabalhar, eu entrei na Polícia Civil, era assim. E uma coisa que eu achava interessante é que os presos, eles dormiam praticamente o dia todo. Tiravam o período de banho de sol, eles ficavam lá, mas quando eles voltavam para as suas celas, eles dormiam praticamente o dia todo. E eu não entendia muito aquilo, porque novo, né, pastor João? Tinha acabado de entrar na coisa que a gente ficava, mas esse povo dorme demais. Aí, com o passar do tempo, com o passar dos meses, eu fui entender por que eles dormiam o dia todo. Porque durante o dia, a vigília, a nossa atenção como policial era maior. À noite, às vezes, ficava reduzida pelo cansaço, pelo sono, e quem estava acordado a noite inteira, a madrugada inteira? Os presos. Vendo TV? Não, porque lá não tem TV. Arquitetando como ele conseguiria fugir. Como naquela noite ele conseguiria fugir. Então, assim é o diabo, ele arquiteta 24 horas por dia. Como ele vai conseguir te derrubar? Como ele vai conseguir te dar uma rasteira? Aonde é o seu ponto fraco? Aonde é que você vai deixar a desejar? O diabo, ele não nos ganha por ser mais forte do que nós, não. Ele nos ganha porque às vezes nos conhece muito mais do que nós mesmos. Muito mais do que nós mesmos. Vocês já ouviram falar de inteligência artificial? Já? Vocês já ouviram falar que hoje, na maioria dos aplicativos de redes sociais, existem programas que trabalham com aquilo que você tem de haver mais. Se não, quantos de vocês aqui, de repente, vendo no WhatsApp, vendo no Instagram, olhou propaganda de uma determinada sandália, as mulheres ou os homens de um determinado carro?
Aí de repente, no dia seguinte, quando você está olhando suas redes sociais, começa a ter um monte de propaganda sobre o quê? Daquele tipo de sandália, daquele tipo de carro. E aí como é que eles sabem disso? Inteligência artificial. É aquilo que eles chamam de dedução. Então ele vai vendo aquilo que você gosta, aquilo que você para, ele consegue saber até quantos segundos você parou em determinada postagem para olhar, se você foi além daquela, se você viu outras parecidas, para poder ir te sugerindo. Isso faz com que você fique preso àquilo, né? Que se você vai vendo aquilo que você gosta, que agrada, você vai ficando. Agora imagine o diabo que tem muito mais milhões de anos de existência. Será que ele não nos conhece? Não deduz aquilo que nós podemos fazer? Nós costumamos a dizer que nós, como humanos, não conseguimos prever a nossa reação. Não é assim, pastor? Em determinada situação, uma batida de carro, vou usar um exemplo de uma amiga minha, né, que essa semana usou, uma batida de carro, né, falou, nossa, será que uma batida de carro, como eu reagiria? Eu virei para ela e falei, você iria chorar, né? Mas assim, a gente não sabe qual que é a nossa reação. Às vezes você poderia o quê? Chorar. Às vezes você poderia descer do carro, muito bravo, e brigar e xingar a pessoa. Às vezes você não poderia fazer nada. Mas o diabo ele consegue, pelo seu conhecimento, projetar várias possibilidades e te colocar em situações para testar a sua possibilidade. Queridos, o deserto para o povo de Israel não foi algo desnecessário. Eles passaram 40 anos no deserto porque eles precisavam expor para fora aquilo que eles tinham no seu coração. E na primeira prova que eles passaram, eles expuseram o que eles tinham no coração, sim ou não? Expuseram. O resultado foi, diz a Bíblia, que surgiu um bezerro de ouro que eles começaram a adorar. Então entenda, Deus nos coloca em circunstâncias e em cenários para ver o que está no nosso coração. Não é para nos provar somente, não, é para ver o que está no nosso coração. É para ver e saber do que nós realmente somos feitos. Então você vai ser colocado, queridos. Quantos aqui aprenderam, entendem que eu preciso orar e pedir a Deus mais paciência? Quantos aqui são impacientes? Pode levantar a mão assim, impaciente, famoso pavio curto. Você é impaciente? Tem orado e pedido a Deus, Deus me dá paciência ou não? Não? Não tem pedido a Deus paciência? Não? Você é sábio. Porque se você pedir a Deus paciência, Ele vai te colocar só em situações para testar a sua paciência. E assim, aquilo que nós mais precisamos, Deus nos coloca em situações para nos testar. E não é diferente quando nós, tem pessoas, hoje já não acontece tanto, mas antes a igreja era mais efetiva na questão de visitas nos lares. Quando você visitava casa de pessoas não crentes, sempre lá na casa dela existia uma Bíblia em cima da estante ou em cima da TV. E sem medo de errar, quando você visitava, você passou por isso, é claro. Essas pessoas, essa Bíblia ela estava aberta em qual salmo? 91. Ou no rapaz, não era só eu. Ou era o Salmo 91, ou era o Salmo 23. Porque a pessoa achava que aquilo ali gerava um tipo de proteção. Assim somos nós às vezes, quando nós estamos numa guerra, estamos numa batalha. Nós pegamos Efésios capítulo 6, verso 10 até o 14 e começamos a orar e falar: Deus, coloca em mim a sua armadura espiritual. Mas então, queridos, para que a sua armadura seja testada, ela pode ser testada no momento de paz? Não. Sim ou não? Não. A armadura ela só é testada se ela funciona, se ela está bem, se ela vai dar resultado em situações de guerra. É por isso que nós, crentes cristãos, vivemos constantemente em situações de guerras espirituais. Porque a nossa armadura ela precisa ser testada. Será que o meu capacete da salvação está realmente funcionando? Será que eu tenho a salvação como base, como alvo, como aquilo que eu busco e está na minha mente o tempo todo? Será que a minha espada está bem afiada? Será que eu tenho lido a Bíblia de forma suficiente a estar com essa espada pronta a ser
ou eu só tenho aberto a minha Bíblia quando eu estou na igreja? Será que eu tenho calçado os meus pés no Evangelho da paz e semeado a verdade que liberta as pessoas? Então, a armadura, ela representa a autoridade de Deus na nossa vida. Quando eu falo, preciso me revestir da armadura de Deus, eu estou dizendo, preciso me revestir da sua autoridade. Mas toda autoridade, ela vem acompanhada de um cenário de guerra, para que a sua autoridade venha a ser realmente testada. É por isso que pessoas entram em guerra, entram em luta e acabam caindo, acabam se machucando, acabam sendo feridas, porque elas entraram despreparadas. Você conhece algum soldado que vai para a guerra despreparado? Sim ou não? Não. Ele precisa ir bem preparado. Porque senão, como o pastor João diz, ele vai e não volta e vai ser abatido lá na guerra mesmo. Então nós, como soldados de Deus, precisamos ir para a guerra bem preparados. E a forma de nós nos prepararmos é vestirmos toda essa armadura e revestirmos ela de autoridade. E ela precisa, queridos, não só ser revestida de autoridade, mas eu quero usar aqui para que você entenda e eu seja bem didático. Essa armadura precisa passar por, vamos dizer assim, melhorias a cada momento da sua vida. Eu sei que tem alguns aqui que gostam de jogos de videogame, tem outros que gostam daquele joguinho de celular, mas o interessante é que todo jogo de videogame, ou seja, de celular, quando ele é de passar fase, quando você passa de uma fase para outra, a fase seguinte, ela é mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. O chefão, o grande vilão lá que você precisa vencer da fase, cada vez que você vai evoluindo, ele vai se tornando mais difícil. Mas só que quem está acostumado a jogar entende isso. Só que ao longo da sua jornada, o jogo vai te dando equipamentos. Ele vai te dando armadura, ele vai te dando armas, ele vai te dando condições de ter uma vida mais prolongada, e você vai precisando fazer o que nós chamamos de upgrade, para que você possa vencer os seus adversários lá na frente. Querido, como cristão, se você vestir a armadura de Deus básica, como ela está aqui, sem upgrade, no primeiro nível você já cai. Você já cai. Porque o apóstolo Paulo, ele colocou aqui, não foi de forma aleatória. Ele colocou aqui demonstrando que o reino espiritual existe uma hierarquia e cada hierarquia é uma mais forte do que a outra. Ele começa a dizer, olha, vocês vão lutar contra principados, vocês vão lutar contra potestades, vocês vão lutar contra príncipes das trevas deste século e contra hostes espirituais. E se você começa a lutar contra o primeiro nível, que é o principado, e passa e vence a batalha, vence a dificuldade, e vai para o segundo, mas não dá aquele na sua armadura, você vai cair na guerra. Pastor, mas como é que eu posso fazer isso? Queridos, orando mais, jejuando mais, lendo a palavra de Deus mais, procurando viver realmente uma vida cristã que espera aquilo que você é, principalmente fora dessas paredes. É assim que você dá uma turbinada na sua armadura. É assim que você dá uma turbinada na autoridade da sua armadura. É assim que você se reveste de Deus e da sua autoridade todos os dias. Para poder resistir, como ele falou lá no final, olha, para que você possa lutar, combate, resistir ao dia mau e ainda estar firme. É isso que ele quis dizer. Porque, como eu falei, ele usa como base, como referência, o soldado romano. E a vontade de todo soldado romano era terminar o seu combate, terminar a sua guerra, terminar a sua batalha e voltar para casa, voltar vivo, voltar para o quartel, voltar para onde era a sua base. Era essa a alegria dele. Resistir, lutar, resistir e permanecer firme. E é isso que nós temos que buscar. Não só nos revestirmos da autoridade de Deus, mas
mas para que isso possa fazer com que nós possamos resistir e permanecer firmes. Porque se não permanecer firme, queridos, não adianta. Se você for uma pessoa que se reveste da autoridade de Deus, da armadura de Deus, mas é como aquele que o profeta Isaías diz, olha, fica cocheando entre dois pensamentos, você vai tombar na guerra. Quando você entrar numa batalha, e nós como crentes entramos em batalha, sim ou não? Muitas vezes nossas, muitas vezes de outras pessoas, pastores e pastoras mais ainda, né, pastor João, pastora Sérgio? Porque além das nossas, a gente ainda tem que guerrear a dos outros, as dos irmãos da igreja, das pessoas que estão debaixo da sua liderança. Então você precisa se revestir dessa autoridade. Porque quando o diabo se levantar contra você, ele não vai ver a sua pessoa. Ele não vai ver o pastor Benoí, não vai ver o pastor João, o pastor Luciene, o Rubens, o irmão Luiz, não. Ele primeiro vai ver a autoridade que está sobre você. E é por isso que ela precisa estar bem alicerçada. É por isso que ele diz, olha, coloca o capacete da salvação, coloca a couraça da justiça, calça os seus pés no evangelho da paz. Tome a espada do Espírito e, sobretudo, o escudo da fé, para que você possa resistir ao dia mau, resistir ao seu combate, resistir às suas lutas e permanecer firme. Como a irmã falou aqui no início, né? Às vezes cansado, desanimado, mas eu permaneço firme. Às vezes triste, às vezes abatido, mas eu permaneço firme. Nós, na nossa caminhada cristã, nós ouvimos muitos atributos aos tipos de crente. É assim ou não? Como, por exemplo, o crente montanha-russa. Já ouviu falar do crente montanha-russa? Tem hora que está em cima, tem hora que está embaixo. Tem hora que está em cima, tem hora que está embaixo. Não é assim a montanha-russa? Crente chuchu, você já ouviu falar? Ou não? Não? Crente chuchu é aquele que aonde ele vai, ele pega gosto. Ou seja, se ele está numa balada mundana, ele é mundano. Se ele está numa festa gospel, ele é gospel. Se ele está na igreja, ele é santo. Não põe gosto em nada. Põe gosto em nada, ele só pega gosto dos outros. Esse é o famoso crente chuchu. Né? Mas nós precisamos ser o crente bambu. Precisamos ser o crente bambu. Quem conhece bambu aqui? Já viu aquelas moitas de bambu? Já viu aquelas moitas de bambu quando dá um vento, uma ventania bem forte? Quem já viu? Ele quebra, enverga, o bicho enverga até o chão, mas não quebra. E é assim que nós precisamos ser quando nós nos revestimos da armadura de Deus. Como crentes que pode até envergar, pode até dobrar com a dificuldade, com o vento da tribulação, mas nós não nos quebramos, nós não desistimos, porque nós estamos no outro nível, nós estamos no outro patamar. Então, que ao final dessa campanha, mais do que entender, você precisa ter a salvação como aquilo que habita a sua mente o tempo todo, mais do que a justiça, aquilo que você veste e usa todos os dias para com as pessoas que estão à sua volta, mais do que calçar o evangelho da paz e falar desse evangelho para as pessoas que caminhando por onde quer que você vá, mais do que tomar a espada para brigar e ferir o inimigo, mais do que tomar o escudo para se proteger, você precisa entender, você precisa se revestir da autoridade. E a autoridade de Deus é dada a todos nós, a cada um de nós, quando levantamos a nossa mão e aceitamos a Ele. Como diz o próprio apóstolo Paulo, quando nós confessamos com a nossa boca e cremos verdadeiramente no nosso coração, Deus já está pronto a nos revestir dessa autoridade. Só que essa autoridade só é dada para guerreiros. Essa autoridade, queridos, só é dada para soldados. Só para aqueles que vão para a guerra, disposto a vencer a batalha. Para encerrar, eu quero usar o exemplo de guerra, de batalha de Davi. Davi, ele era guerreiro? Sim. Vou melhorar a pergunta para ficar mais fácil a resposta, né? No início da vida de Davi, ele era guerreiro? Não, ele era pastor. Agora imagine, um jovem pastor segue a determinação do seu pai.
sai da sua casa, vai para um campo de guerra, um campo de batalha, levar mantimentos, alimentos e saber notícias dos seus irmãos. E de repente lá ele é surpreendido, porque lá existe um inimigo que está afrontando todo o exército. Apenas um homem afrontando todo o exército. E Davi então fica indignado com aquilo. E a sua indignação é tanta e é tamanha que gera nele uma revolta a ponto de ele falar: não, eu vou lá e vou enfrentar esse filisteu. Ele tinha noção de guerra? Tem, não, queridos. Ele sabia pelo menos onde passava estratégia de batalha? Muito menos. Mas ele tinha o quê? Ele tinha a autoridade que foi dada a ele por Deus naquele momento. Nós conhecemos o restante da história. Sabemos que ele saiu mais do que vencedor, porque ele se revestiu da autoridade que ele tinha. Então a autoridade que lhes é dada para guerreiros de Deus, soldados de Deus. E às vezes você nem precisa ser. Talvez você está aí no seu lugar e fala assim: não, mas eu não tenho nada de guerreiro, eu não tenho nada de soldado. Aliás, eu não gosto nem de orar para os outros, eu peço para orar para mim, porque eu não gosto de orar para os outros. Eu já passei por lugares que você ia orar e às vezes o demônio se manifestava, tá, pastor João? E aí, em vez de você ter os irmãos ir para lá para poder expulsar, eles faziam correr. Faziam correr o contrário: cadê o pastor? Cadê o pastor? Com medo de enfrentar o bicho. Então nós precisamos nos revestir da autoridade. E essa autoridade nos é dada. Como eu falei, às vezes você não precisa ser nem guerreiro, nem soldado. Porque se Deus te chamou e te levantou, Ele te deu autoridade. Basta você exercer por fé aquilo que Ele te capacitou. Amém? Amém. Glória a Deus. Se coloque de pé. Que a palavra do Senhor possa ter falado ao seu coração nessa noite. E que, acima de tudo, mais do que falar ao seu coração, que você possa tomar posse dela e fazer dela realidade na sua vida. Que você possa tomar posse dela e fazer dela prática na sua vida todos os dias, todas as manhãs, quando você se levantar. Que você possa tomar posse dela e fazer dela promessas para a sua vida. Que você possa tomar posse dela e fazer com que coisas boas aconteçam na sua vida. Não porque você merece, não porque você é bom, mas porque Deus é misericordioso. E a graça dele é infinita para conosco a cada dia. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco agora diante da tua presença, meu Deus, da tua igreja nessa noite, pedindo a Deus que o Senhor possa, Pai, ministrar a vida e ao coração de cada um. Pai amado, ministrar, Pai,